Provável que vocês tenham estranhado o título desse vídeo, mas é exatamente isso que vocês leram. Desde sempre, o grande pecado da humanidade, que sempre assolou a humanidade, foi, em especial, a luxúria. Mas, obviamente, nos últimos tempos, né, isso se tornou uma coisa que afeta muito mais a população, principalmente porque antigamente, se você iria cometer um pecado contrário à castidade, você precisava de outra pessoa para fazer isso, enquanto hoje em dia basta alguns cliques na internet para que as pessoas caiam nisso. Bom, o título do vídeo de hoje, né, não se refere somente ao pecado da castidade, mas a todos os pecados no geral. O que eu quero dizer com pare de tentar lutar contra os pecados? A questão é o seguinte: quando você se coloca numa posição, né, de lutar contra o pecado, você está entrando em uma batalha que você não pode vencer. Exatamente isso que você entendeu. A luta contra um pecado é aquela que só vence a pessoa que foge. Então, todos os grandes santos da história, eles nunca lutaram contra o pecado. Eles sempre foram aquelas pessoas que se afastaram o máximo disso, que tentaram sair cada vez mais de perto. Porque, obviamente, uma luta implica necessariamente você estar próximo daquilo, é você estar ativo contra aquele pecado. E a luta contra o pecado nunca foi uma luta ativa. Você nunca deve lutar contra o pecado ativamente, você deve se afastar cada vez mais daquilo, porque senão você com certeza vai cair. Principalmente quando a gente trata sobre o pecado contrário à castidade, isso torna uma coisa cada vez mais forte, porque eventualmente a gente está falando do seu corpo. E que se a gente está falando do seu corpo, você pode ter certeza que o seu corpo está do lado do pecado e não do seu lado. Então a forma de você poder ter certeza que você vai vencer o pecado não é lutando contra ele, e sim se afastando cada vez mais das situações que te colocam em tentação. Eventualmente, se você coloca a si mesmo em uma posição de tentação, você pode ter certeza que você vai cair, e se você não caiu, foi por pura sorte. Um exemplo disso, por exemplo, é uma história de Santo Tomás de Aquino. Para quem não sabe, Santo Tomás de Aquino não tinha uma família católica e ele queria virar ali um frade dominicano, e a família dele não queria deixar que isso acontecesse. Bem, eventualmente ele virou um frade dominicano, mas para impedir ele, a família dele contratou uma prostituta e justamente colocou, né, para tentar ele ali. E o que aconteceu foi que ele correu atrás dela com um atiçador de lareira. Obviamente ele não fez nada, não tô falando pra vocês fazerem isso, botar fogo na prostituta, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, obviamente não é isso. Mas a questão aqui é justamente o fato de que ele afastou aquela situação dele. Então, se por acaso uma situação de tentação atingir você, seja extremo, seja radical, não fique conversando com aquilo, porque você muito provavelmente vai cair. Tire aquilo de uma vez, né? Uma coisa que acontece, no geral, é a gente normalizar e achar que a gente pode vencer qualquer tipo de coisa. Então, a gente se coloca em uma posição de uma briga com alguma pessoa, a gente se coloca em uma posição de estresse, e é muito provável que a gente seja uma pessoa agressiva com aquela pessoa, e obviamente Cristo não quer que nós sejamos agressivos. E, eventualmente, isso foi um exemplo, mas serve para qualquer tipo de pecado. Então, jamais se coloque em posições que você sabe que vão te levar a uma ocasião de pecado. Evite isso a qualquer custo. E se por acaso você chegou numa condição dessa, e você sabe que o seu corpo muito provavelmente não vai te ajudar numa situação assim, seja rápido com aquilo, não converse com aquilo, não dê chances para que aquilo te atrapalhe mais. Então, como é que se vence o pecado? Se a gente não pode lutar contra ele, se a gente não pode batalhar contra o pecado, como é que eu vou me livrar de várias situações do dia a dia, né? Eu comecei estando da luxúria porque, de fato, é o que mais impacta a humanidade desde sempre, mas pecados são vários, né? Muitas pessoas já não têm um pecado de luxúria, etc., mas elas precisam se livrar de outras coisas. Como que você se livra disso, afinal? Bem, mais uma vez, ficando longe disso, mas já que a gente comentou que o seu corpo sempre vai estar contrário a você, é mortificando o seu corpo para engrandecer a sua alma, para vivificar a sua alma. Então fazer penitências é uma coisa extremamente válida. A igreja recomenda que toda sexta, por exemplo, você faça uma abstinência de carne, mas eventualmente, enfim, aliás, evidentemente, isto é apenas uma recomendação de uma coisa a ser feita na sexta-feira. Você pode fazer penitência a todos os momentos, e principalmente quando você cair em algum pecado que você estava tentando se livrar, você não quer ter esse pecado. Outra coisa, né, que é bem óbvio é o seguinte: você tendo uma vida espiritual frequente. Então, se você é uma pessoa que reza bastante o terço, se você é uma pessoa que enfim, reza, tem orações íntimas no geral também, isso vai te afastando do pecado, vai fazendo com que você tenha cada vez mais amor a Deus e se livre mais desse pecado, vai sentindo menos vontade de se inclinar a qualquer coisa do tipo. Quando você vai se tornando um imitador de Cristo, é lógico que você vai sentir cada vez menos vontade de pecar. E como você faz isso? Primeiro, fazendo penitências, e segundo, orando muito, né? Não nessa ordem necessariamente, mas são duas coisas que você tem que fazer. Porque é o seguinte: o seu corpo, ele é uma criança, e o seu corpo, ele está ali sujeito às paixões, sujeito às coisas do dia a dia. O seu corpo, ele não é racional como um adulto, ele é como uma criança. E digamos que a sua alma seja o adulto. Então, assim como alguns pais, digamos, dão uns tapas nos filhos de vez em quando para eles aprenderem, você, na sua alma, tem que dar uns tapas no seu corpo para ele aprender que quem tem que fazer a vontade do outro é ele que tem que fazer a vontade da alma e não sua alma. Sofrer
por conta das ações do seu corpo. Assim você sujeita o seu corpo às vontades da sua alma e, por consequência, você se torna cada vez menos pecador e uma pessoa cada vez mais próxima de Cristo. Agora, é o seguinte, mais uma vez, os maiores santos da história, eles tinham certeza absoluta da condição deles. Eles eram humildes. Isto é, talvez a maior lição de qualquer santo é ser humilde. Todas essas humildades se dão pelo fato de que eles sabem que eles são meros pecadores. Se em Adão todos nós estivemos presentes e todos nós caímos, hoje em dia em que o mundo está tão corrompido, a gente pode ter certeza absoluta de que nós não somos santos ainda. Os grandes santos são aquelas pessoas que de fato entenderam que elas ainda não eram santas. Elas eram humildes o suficiente para entender que elas jamais iriam conseguir resistir a uma situação de pecado, por isso que elas ficavam muito longe disso. E quando elas chegavam nessa situação, se elas já tinham ficado longe o suficiente, elas tinham uma vida de oração, obviamente elas conseguiam resistir àquilo. Então, mais uma vez, lembre-se, a luta contra o pecado é aquela que vence justamente quem foge e não quem entra nessa batalha. Porque, mais uma vez, se você se coloca numa posição em que você se acostumou com o pecado a ponto de você lutar com ele, você estar ali em contato próximo com ele, você não vai conseguir vencer. Ainda que você vença uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eventualmente você vai cair. A gente sabe que a gente não quer que isso aconteça. Então, se você fica longe o tempo inteiro e se por acaso alguma tentação chega até você, você já tá acostumado àquilo, tá certo? E você vai conseguir sair disso muito bem. Muitas pessoas na internet relatam ali, por exemplo, vícios em pornografia, assim, coisas absurdas, né? Coisas até ignóbeis quase. E é lógico que, enfim, isso é um problema muito grande para quem é viciado, assim como uma pessoa que é viciada em droga. Mas uma pessoa que larga esse vício, fica longe o suficiente disso por um tempo, depois a luta dela vai ser a mesma que de uma luta normal. Como você aí em casa, não sei se você, digamos que você não tem um vício em bebida, por exemplo, pra você é fácil não beber. Agora, pra uma pessoa que já tem um vício no álcool ali, é muito difícil. Só que se essa pessoa se livra desse vício, para ela se torna muito mais fácil, para ela se torna tão fácil quanto você ficar longe do álcool. Então é a mesma coisa. Para mim, para todo mundo, não é uma dificuldade ali muito grande você ficar longe, por exemplo, né, como eu tava comentando, da pornografia. Agora, para uma pessoa que é viciada, ela tem que se afastar disso mais, assim, o máximo possível. Ela tem que se tornar pura como uma criança. Jesus mesmo falou que se nós não nos tornarmos como as crianças, nós não vamos entrar no céu. Então, justamente o que nós devemos fazer é ficarmos puros. Assim, quando uma situação de pecado chegar até nós, a gente vai reagir como uma pessoa normal reage. Se você é uma pessoa que é extremamente agressiva, você tem que ser uma pessoa extrema, você tem que ser uma pessoa radical. Os grandes santos da história, todos os santos, na verdade, eles eram pessoas extremistas, né? Eles eram pessoas radicais ali, eles jamais se deixavam chegar próximo de uma situação de pecado. Eles eram radicais, né? Então, é isto. Sejamos santos ou não sejamos nada. E para sermos santos, nós precisamos ser radicais, nós precisamos ser extremos na nossa fé, ficarmos cada vez mais longe do pecado e da tentação. Assim nós conseguiremos ser cada vez maiores imitadores de Cristo. Mais uma vez, pare de lutar contra o pecado, comece a fugir dele, comece a fazer penitências, comece a orar cada vez mais. Assim você vai não só conseguir resistir às tentações caso elas cheguem a você, mas você mesmo vai começar a fugir dessas tentações, porque você vai se tornar uma pessoa humilde. Tinha uma coisa que eu queria ter dito, mas eu acabei esquecendo, então eu vou falar agora rapidinho. Sempre que chegar uma ocasião de você em que você se sentiu tentado, né? Você acha que alguma coisa vai acontecer, não converse com esse pecado. Ignora na mesma hora, faz o sinal da cruz sobre você mesmo, vai fazer uma penitência, ou então simplesmente vai viver, vai fazer alguma coisa que pare de fazer você pensar nessa situação. Simplesmente ignora, não dá o primeiro passo. Nunca deixa que isso aconteça com você, você dá esse primeiro passo. Faz o sinal da cruz, se benze, vai fazer alguma coisa e, enfim, arranja uma vida, arranja alguma coisa pra fazer, que se você deixa de ser uma pessoa parada, essas tentações vão ficar cada vez menos atrativas pra vocês. Meus irmãos, este foi o vídeo de hoje, eu espero que possa ter agregado pra você. Isso é uma coisa que é um pensamento que eu venho vendo nos últimos tempos, né? Muitas pessoas que, enfim, não conseguem sair de situações de pecado. Obviamente todos nós somos pecadores em diversas questões diferentes ali, com pecados diferentes, mas nós sabemos que o mal da história, principalmente, como eu estava comentando, do último século, é justamente o pecado contra a castidade. Enfim, isso é um pecado mortal, né? O pecado mortal, você tem que se livrar dele a qualquer custo. Evidente que o pecado venial, ou seja, o pecado mais leve, você também tem que ficar longe, mas o pecado mortal é mais ainda, porque ele corrompe a sua alma. É isso, fiz esse vídeo justamente para ajudar essas pessoas, espero que possa ter ajudado de fato. Se te ajudou, comenta aqui, espero que tenha servido de algo para você, e até mais. Falou!